Sejam bem-vindos ao Trips e Flix. Hoje vamos conhecer a Plaza Maior, um dos lugares mais icônicos de Madrid e também um dos mais visitados por turistas do mundo inteiro. Quem já teve a oportunidade de visitá-la sabe que ela é simplesmente deslumbrante e cheia de história. Ao entrarmos na praça, a primeira coisa que chama a atenção são os seus arcos de entrada. Ao todo, são 9 arcos, cada um com sua particularidade e história. A origem da Plaza Maior remonta ao século XVI, quando, a mando de Felipe II, a área foi destinada a ser um mercado ao ar livre e de festividades para a população. Mas a construção demorou e só foi terminada por seu filho, Filipe III, já no século XVII. Ao longo dos anos, a Plaza Maior foi palco de muitos eventos importantes da história espanhola, como execuções públicas, touradas e até mesmo coroação de reis. A praça é um lugar muito popular para eventos culturais, feiras e festivais, e para o passeio dos madrilenhos aos finais de semana. Mas inicialmente ela não tinha esse formato fechado. Depois de 3 grandes incêndios, onde o último deles em 1790 a destruiu por completo, Juan de Villanueva, o mesmo que projetou o Museu del Prado, a deixou nesse formato atual. A Plaza Maior também teve um papel importante durante a Inquisição Espanhola, quando era utilizado para execuções públicas. Muitas pessoas foram condenadas à morte por serem hereges ou bruxas e foram executadas na praça, geralmente queimadas vivas em grandes fogueiras. Seria o karma dos grandes incêndios que a destruíram?
Mas a Plaza Maior não é só um lugar para comer, passear e fazer compras. Ela tem uma história rica e interessante, que pode ser vista em cada um de seus detalhes. Por exemplo, os edifícios que cercam a praça têm uma arquitetura típica no estilo herreriano, com colunas e arcos que lembram a época da sua construção. Ao redor da praça, é possível encontrar uma variedade de lojas e restaurantes que vendem desde produtos típicos da região até souvenirs para turistas. É um lugar ideal para provar as delícias da culinária espanhola, como tapas e paellas, além de saborear um bom vinho ou cerveja em um dos muitos bares da região. Uma curiosidade é que, em tempos passados, a área era frequentada por muitos artistas e intelectuais, incluindo o famoso escritor Miguel de Cervantes. Inclusive dizem que ele frequentava um bar localizado na Casa de la Panadería, que ainda existe até hoje e é um ponto turístico dos mais populares. Também foi frequentada por muitos escritores e artistas famosos, como Francisco de Goya, que tinha um estúdio em um dos edifícios da praça. Observe algumas lojas do comércio e restaurantes locais. O Arco de Cutilheiros. O nome Cutilheiros vem da palavra cutilho, que significa faca em espanhol. E isso se deve ao fato de que no passado havia muitos artesãos que fabricavam facas e outros utensílios cortantes na rua que ficava ao lado do arco. Arco de Cofreiros. O nome cofreiro vem da palavra cofre, que significa caixa forte em espanhol. Isso se deve ao fato de que no passado havia muitos ourives e joalheiros
que trabalhavam na rua que ficava ao lado do arco e que utilizavam cofres para guardar suas joias e objetos de valor. O Hotel Pestana é onde estava a carniceria, um dos prédios mais emblemáticos. Ele foi construído no final do século XVI e serviu como açougue público da cidade por muitos anos. E aí, gostando do passeio? Então contribua com o nosso trabalho, deixando seu like e compartilhando esse vídeo. Isso incentiva a continuarmos gerando um conteúdo de qualidade aqui no canal. Durante o século XVIII, a Calle de las Botoneiras foi o lar de muitos artesãos e pequenas empresas que se dedicavam à fabricação de botões, fivelas, broches e outros enfeites para roupas. A Calle de Gerona é famosa por abrigar o que muitos consideram a loja de doces mais antiga de Madrid, a La Violeta, fundada em 1915. O nome Calle de la Sal significa Rua do Sal, e isso se deve ao fato de que, durante a Idade Média, a rua era o principal centro de comércio de sal da cidade. A Calle de Felipe III também tem uma curiosa ligação com a história do futebol. E em 1902, um grupo de estudantes britânicos fundou o Madrid Football Club, no número 18, que mais tarde se tornaria o Real Madrid. Callejón del Inferno. Seu nome curioso remonta à época medieval, quando ela era um lugar onde muitos criminosos e bandidos se escondiam. La Favorita é a chapelaria mais antiga da Espanha e onde, supostamente, Che Guevara comprou a famosa boina preta. A Calle de 7 de Julho é o nome em homenagem à batalha que ocorreu em 7 de julho de 1808, quando as tropas espanholas tentaram resistir ao avanço francês. São muitos fatos interessantes e curiosidades nesse lugar tão especial da cidade. Você não pode deixar de visitar. A rua homenageia a Ciudad Rodrigo, localizada na província de Salamanca, na região de Castilha e León.
E chegamos ao final desse maravilhoso tour pela Plaza Maior, em Madrid. Espero que tenha gostado do vídeo e que se inscreva no canal. É isso aí, um grande abraço e até breve!